dia, boa. É uma honra, né? Um privilégio estar aqui. A gente sabe que não é sobre o mensageiro, mas é sobre a mensagem, e não é sobre o vaso, mas sobre o que o vaso carrega, né? Então, glória a Deus por mais uma manhã nós estarmos aqui reunidos em um só propósito, com uma só missão, né? Que é conhecer mais sobre o reino e fazer o reino conhecido, né? Amém. Glória a Deus. É, a mensagem, o tema, né, que o Senhor me deu para o dia de hoje é sobre a mulher samaritana, né? Um tema muito conhecido, uma mulher muito conhecida na Bíblia, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vai encontrando coisas, né? E às vezes é bom relembrar daquilo que a gente já sabe. O texto, a base bíblica que eu vou usar vai ser ali de João 4, quem puder acompanhar. Vai ser João 4. Nós vamos ler alguns versículos, porque todos os versículos são relevantes. João 4, que diz: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que bebe dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém. É, para dar um contexto histórico, né, e cultural dessa passagem, os samaritanos e os judeus eles tinham tipo uma rixa, né? Historicamente existia uma profunda animosidade entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus consideravam os samaritanos impuros, heréticos e rejeitavam a sua forma de interpretação da lei. Porque os samaritanos, na verdade, eram descendentes de israelitas que se casaram com estrangeiros depois do exílio assírio. Então, eles eram uma mistura de israelita com estrangeiro. Então, eles, na sua forma de adoração, eles iam para o Monte Gerizim para adorar. Só que os judeus iam para Jerusalém para adorar. Os samaritanos, eles adoravam a Deus, mas eles também tinham práticas pagãs. Então, os judeus rejeitavam eles, né? Não concordavam com a forma como eles adoravam, não concordavam, é, com as suas interpretações da lei. Então, os judeus normalmente eles evitavam passar por Samaria para evitar qualquer tipo de contato, para evitar ver eles, conversar com eles, ter que, né, estar perto, evitar qualquer tipo de contato. Então, muitas das vezes eles pegavam a rota mais longa, né, o caminho mais longo para evitar esse contato. E
principalmente, né, por questões religiosas e também sociais. Então, Jesus, ele pega o caminho que é rejeitado pelos homens, que é rejeitado. Jesus, como judeu, ele, ele rejeita a prática do seu próprio povo e passa por Samaria. E a mulher samaritana, naquela cultura, nós sabemos que as mulheres não tinham uma voz como tem hoje, né? Elas eram inferiores em debates religiosos e na sociedade elas eram inferiores. E da mais samaritana, desprezada pelos judeus. Então, ela era tanto mulher quanto samaritana. E on top of that, para piorar a situação, ela teve 5 maridos. E agora o homem que ela estava era concubino, concubino, estava morando junto, mas não estava casado. Então ela tinha todas as razões para Jesus não conversar com ela, né? Porque ela era rejeitada pela sociedade. E o interessante de ver é que Jesus escolhe ela para se revelar. Porque no final desse capítulo a gente vai ver que Jesus fala: Eu sou o Messias. Bem no final, no versículo 26, Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. Ele está falando que ele é o Messias. E é muito interessante ver que no capítulo 3, no capítulo anterior, Jesus está falando com Nicodemos. E quando Jesus fala com Nicodemos, ele está falando sobre o nascer de novo. E, e aí Nicodemos é um homem de um status muito grande, né? Um homem judeu, um homem, ele é mestre, ele é homem, ele é judeu e ele é mestre. E ele não consegue entender esse conceito de nascer de novo. Ele fala, mas como que você vai nascer de novo? Você vai entrar de volta dentro da barriga da sua mãe? E Jesus está falando, não, é do Espírito. E ele não entende esse conceito, né, do novo nascimento. E é muito interessante que a mulher, a pecadora, a rejeitada, a que o mundo desprezou, entendeu. Porque a gente vê que no final desse capítulo, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade para dizer aos homens para pregar, e o seu testemunho ganhou muitas almas para Cristo. Olha como que isso é tão interessante. Aquele que era para entender, né, que tinha um conceito muito grande, um status muito grande na sociedade, não entendeu. Mas aquela que a sociedade rejeitou, ela entendeu e teve um entendimento imediato, ela teve uma prontidão em deixar o seu cântaro e sair para pregar o evangelho. Olha como que Deus faz. Deus sabe quem ele escolhe. E eu não sei a situação que você está passando, eu não sei como você se encontra, mas Jesus sabe. E mesmo assim, Ele escolheu se revelar a você. Mesmo assim, Ele escolheu essa manhã para falar com você, independente dos seus pecados, né? A gente vê ali que a Bíblia fala que a hora sexta, na hora sexta, a mulher samaritana foi pegar a água. E a hora sexta é o que é meio-dia, é o horário mais quente do dia. As mulheres geralmente ou pegavam água pela manhã ou pegavam água pela tarde, nunca pegavam no meio-dia, porque é o horário mais quente. Então a gente vê que isso indica que talvez ela estava evitando o convívio social por causa da vergonha, por causa da rejeição. Talvez a gente vê ali uma exclusão social, porque ela não está indo no horário, ela está evitando o horário onde tem mais pessoas, ela está indo no horário onde não tem ninguém, né? E aí a gente vê é, essa correlation entre a história dela, o passado dela e a vergonha, né? Já tendo 5 maridos, sendo samaritana, já estando com um novo homem. E ali naquela fonte, naquele poço, ela encontra a única fonte que não esgota, a inesgotável fonte, a água que não para. Porque no poço, quando a gente pega a água no poço normal, quanto mais você pega, mais vai esgotando, mais vai acabando. Mas com Jesus, quanto mais nós procuramos, mais o Senhor tem para nos dar. Ela é inesgotável, uma fonte que não acaba. E ela tem um encontro com essa fonte. E ela vê, ela descobre que a água que não cabe em cântaros, né? Não cabe em vasos, não cabe em vasilhas, mas que jorra de dentro para fora.
Quando Jesus ele nos encontra, ele não só nos dá água, mas ele também nos transforma em fontes de águas vivas, para que nós venhamos levar o evangelho para outras pessoas. Eu estava assistindo um vídeo que eu achei muito interessante. Por causa disso que a gente tem que estudar mais a palavra de Deus para a gente saber desses fatos. A Bíblia tem mais de 63 mil cross-references, referências cruzadas. Mais de 63 mil vezes que um versículo cita um versículo que está lá no Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias 31, dos versículos 31 ao 34, é citado diretamente em Hebreus 18, dos versículos 18 ao 21. Versículos no Novo Testamento citam diretamente aquilo que foi escrito no Velho Testamento. No Velho Testamento. Há mais de 63 mil referências cruzadas na Bíblia. Jesus, ele preenche, ele fulfill mais de 300 profecias que foram escritas sobre ele antes do nascimento. Centuries, centenas de anos antes dele vir para a Terra, foram escritas mais de 300 profecias que foram fulfilled, que foram completas, que foram vivenciadas após a sua vinda. Olha como a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia ela foi escrita em mais ou menos 1500 anos, aproximadamente 1500 anos, com aproximadamente 40 autores, que variam entre reis, pescadores. Jesus, ele não limitou quem escreveu a Bíblia de acordo com seu status, né? Tanto reis, alta posição, quanto pescadores, talvez, né, uma posição mais baixa. E não há sombra de contradição na Bíblia. Não há sombra de contradição na Bíblia. Se há algo na Bíblia que parece incoerente, é porque nós precisamos estudar mais, olhar para dentro do contexto e estudar, porque não há, não há contradição. A Bíblia foi escrita em três línguas, foi aramaico, grego e hebraico. E quando um escritor começou a escrever, até chegar no outro escritor, essa pessoa já tinha morrido. E mesmo assim, há 63 mil cross-references, referências cruzadas. Olha como a Bíblia é um livro fantástico, irmãos. Eu já comentei aqui antes e eu comento de novo, isso é para edificação e para também motivar os irmãos para entrar também. Eu fiz um voto com Deus de acordar às 5 horas da manhã para orar e para estudar a Bíblia, né? E agora esse horário, na verdade, mudou para 4h30, né? Por causa do trabalho. Então, e mais irmãos, eu nunca dormi tão pouco igual eu durmo nesses dias, mas eu nunca acordei tão alegre, com tanta energia, com tanta motivação igual eu acordo esses dias. Gente, sabe o que que é acordar com o coração queimando, pensando, meu Deus, e não dormir pensando, amanhã eu vou acordar para estudar a Bíblia. Há um prazer, há um prazer de fazer isso. Isso não é para minha glória, porque eu sei que isso não vem de mim. A minha carne, ela grita, ela quer dormir, ela fica desesperada para voltar a dormir. Agora eu tenho uma parceira, graças a Deus, Deus me enviou uma parceira, Giovana, e a gente faz esse devocional juntas. Irmãos, Deus sabe o que que ele estava fazendo. Porque quando uma não acorda, a outra liga. Quando a outra não acorda, a outra liga. E fica nessa essa ajuda, sabe, para poder acordar, porque a carne ela grita, ela quer dormir. Mas quando a gente gasta esse tempo, Deus nos honra e Deus nos reward, ele nos recompensa com mais presença, com mais fogo, com mais desejo. E, e a gente tem que começar em algum lugar, né? Há processos, a gente não pode pular os processos. A gente não pode querer já começar no 10. Meu pai falou algo que eu achei muito interessante e eu complemento nisso. Ele falou que você não nasce andando. E eu complemento dizendo que ninguém nasce correndo. Antes de você correr, você precisa andar. E antes de você andar, você precisa engatinhar. Se você quer ser grande no reino de Deus, você precisa começar em algum lugar. Você precisa começar orando, você precisa começar buscando, você precisa começar a pagar um preço, um sacrifício. Essa mulher, ela teve que começar. E ela começou do fundo, do fundo, do fundo do poço mesmo. Sua reputação estava destruída. Essa mulher, ela não era reconhecida pela sociedade, ela era rejeitada, ela tinha vergonha, ela tinha um passado sujo, ela era uma pecadora e samaritana, então ela tinha mais o contexto social contra ela, né, cultural contra ela. E mesmo assim, essa mulher ela não abandonou o processo.
Ela agarrou o processo e a sua história alcançou milhares de vidas. Vidas foram salvas por causa do seu testemunho. Por isso, eu também tenho um passado. Vocês conhecem, né? Eu já compartilhei meu testemunho aqui também, está no canal do Mães. E quando a gente começa, às vezes é muito difícil, porque você tem tanta vergonha, você tem vergonha do que as pessoas vão achar, você tem vergonha de si mesma. Eu tinha muita vergonha de mim mesma. Você sente muita culpa muitas vezes, nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. E há aquele peso da consciência, do peso das suas escolhas que ficam pesando as suas costas e faz a caminhada mais difícil de andar. Mas quando aquela mulher ela encontra Jesus, ela deixa todo esse peso aos pés da cruz e ela segue a Cristo. É muito interessante ver que eu vou encontrar aqui aonde está escrito, mas na Bíblia, Jesus fala com a mulher prostituta, né, que foi encontrada em adultério. Ele disse: vá e não peques mais. E às vezes a gente pensa, mas como é possível nós não pecarmos mais? Nós somos humanos, somos pecadores. E como que nós podemos não pecar mais? A graça, ela é capacitadora. Ela não só nos salva, mas ela também nos capacita para não pecarmos mais. O que que é o pecado? Nós pecamos porque nós somos atraídos por algo. Então vamos supor, você sabe as suas fraquezas, né? Você sabe aquilo que você tem dificuldade diariamente de vencer, os gigantes, né, que a gente tem que vencer diariamente. E quando nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus, Senhor, manda o escape. É isso que a Bíblia nos ensina, a pedir o Espírito Santo o escape, para que nós não venhamos pecar. A graça, ela é capacitadora, ela nos capacita para não pecarmos, ela nos capacita para obedecermos e vivermos em obediência e santidade. Amém? Glória a Deus. Poços são limitados. Quanto mais você tira, mais ele seca. Mas Jesus é a fonte inesgotável. Quanto mais jorra, mais tem para jorrar. Glória a Deus, quanto mais você procura, mais Jesus tem para revelar. Quanto mais você procura, mais Jesus tem para te dar. Por conta disso que a gente tem um livro, uma biblioteca de livros, né? A Bíblia é uma biblioteca de livros, são 66 livros, e que a gente tem por milhares de anos, e mesmo assim, irmãos, mesmo assim, a gente lê as mesmas páginas que já foram pregadas milhares de vezes, e todas as vezes a gente encontra algo novo, né? Porque é uma fonte inesgotável, a palavra viva, glória a Deus. E aqui fala do dom de Deus. O dom de Deus refere-se à graça salvadora. A água viva simboliza a vida eterna. Jesus oferece água viva para a mulher samaritana. E Isaías 55:1, quem puder abrir, quiser acompanhar. Isaías 55:1. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Vinde, comprai sem dinheiro. Vinde, comprai. Aqueles que têm sede, vinde às águas. É isso que Jesus está falando. Se você quer mais, venha sem dinheiro, venha sem status, venha com a sua vergonha, venha com o seu passado, venha com a sua rejeição, venha. Vinde como estás. Nunca, it's never too late to start. Nunca é tarde demais para começar. Comece hoje, comece agora. Tome uma posição, um posicionamento com Deus, tome uma decisão. E Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele te capacitará para vencer todos os gigantes que você enfrenta na sua história. Vinde como estás, vinde sem dinheiro, vinde sujo, vem quebrado, vem destruído, e Jesus te encontra. Jesus, ele foi, nossa, dá vontade de chorar pensando nisso. Jesus foi de encontro com a mulher samaritana. Ele sabia que ela estaria naquele poço. E ele falou: olha, eu vou enfrentar, eu vou quebrar todas as barreiras culturais, religiosas, para te encontrar. E Jesus, ele marcou esse encontro hoje com você. Ele marcou essa quarta-feira de manhã para dizer para você: vinde como estás. Não pule os processos.
Não tente pular os passos, skip the steps, mas venha como você está. Enquanto Jesus não voltar, não é tarde demais para começar. Só vai ser tarde se Jesus voltar e você não tomar um posicionamento. Mas se Jesus ainda não voltou, irmãos, eu te encorajo a vir como você está. Jesus, ele não precisa que nós estejamos perfeitos, completos, para ir ao encontro dele, porque isso nunca é possível sem ele. Nós somos imperfeitos e incompletos, vazios sem ele. Então, não tem como a gente procurar a plenitude e depois ir para Jesus. Se a plenitude está em Jesus, se a plenitude é Jesus. Amém? E E isso que Jesus está falando, ele fala: se você tem sede, procura no poço certo. Eu sou o poço, o único poço que pode saciar a sua sede. Eu sou o único poço que, se você procurar, a fonte, as sources, as resources, não vai se esgotar. Amém? Jesus, ele nos promete que aqueles que buscam, encontram. Aqueles que batem, a porta se abrirá. Aqueles que bebem das águas do seu poço, na fonte das águas, encontrarão a plena satisfação, encontrarão a plenitude, encontrarão o descanso para a alma, encontrarão a vida em abundância, que ultrapassa a mera existência. Eu lembro que quando eu estava no mundão, as pessoas perguntavam, como que você tá? Aí eu pensava, tô vivendo, né? Na verdade, eu nem pensava, eu falava, tô vivendo, tô sobrevivendo. Mas com Jesus, a nossa vida, ela ultrapassa a mera existência. A gente acorda, Jesus, obrigado por mais um dia. E com o coração grato de poder viver. Quantas pessoas não acordaram, né? A gente viu o Charlie Kirk foi chamado. E a gente não sabe quando que a nossa hora vai ser. Por isso a gente não pode perder tempo. A gente não pode perder tempo. Quando Deus fala conosco, Ele espera de nós um posicionamento, uma resposta. E o silêncio também é resposta. Não mudar nada também é resposta. É também um posicionamento. Seu posicionamento é neutro. Ficar em cima do muro. Não é nem sim, nem não. Neutro. E, e Jesus fala no final do capítulo, nos versículos 23 e 24, ele fala que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então, o que que ele está falando com aquela mulher? O culto não está preso a um local, né? Lembra que eu falei no início que os samaritanos, eles subiam a um monte de Gerizim para orar? E os judeus iam para Jerusalém para adorar. Então Jesus está falando, não é sobre Jerusalém, ou não é sobre o monte, não é sobre a sua casa, ou não é sobre o local, mas é sobre o seu coração. Jesus está em todos os lugares. Ele nos convida a ir para o secreto do nosso quarto, mas muitas das vezes o nosso quarto está ocupado, vai para o banheiro, né? Eu vi uma pregação esses dias falando, nossa, mas eu tenho tanta criança, minhas crianças não me deixam em paz, eu não tenho um momento de sossego, se eu for pro meu quarto, eles me acompanham. Acho que foi a pastora Ana Sica que falou isso, na verdade. Acho que foi ela que disse, vai pro seu banheiro, então, que lá ninguém vai entrar, tranca a porta, fala que você tá precisando usar o banheiro e pronto, e encontre o Senhor lá dentro. Essa é a grandeza, uma das grandiosas é, possibilidades que nós temos com Jesus. Não está limitada a um local, é o nosso coração. Jesus, ele busca os verdadeiros adoradores, aonde você estiver. O espírito não é apenas algo ritual, né? Mas é o interior, aquilo que está nos nossos corações. Amém? E outra coisa, irmãos, que é muito interessante, como Jesus é maravilhoso e como Jesus é intencional, né? Com tudo que ele faz, Jesus é muito intencional. É muito interessante ver que ele não se revela nem aos fariseus, os mestres, né, de cargo grandioso, alto na sociedade. Ele não se revela nem aos fariseus, mas ele se revela a uma mulher samaritana pecadora. Ele fala: Eu o sou que falo contigo. Jesus se revela como Messias, a mulher que o mundo rejeitou. Talvez você é essa pessoa hoje, a pessoa com quem Jesus quer se revelar.
Jesus quer te contar os segredos do seu coração, mesmo que a sociedade te rejeitou. Jesus não te rejeitou. Jesus não te abandonou. E Jesus sabe o que ele tem para te entregar. Ele só precisa de um coração aberto para entregar. Porque como que Jesus vai derramar algo sobre copos cheios? Se o copo está cheio, não tem espaço para entrar mais nada. Por isso, a Bíblia nos ensina, nos chama a nos esvaziar de nós mesmos, para que haja espaço para o Espírito Santo de Deus derramar da sua unção, derramar da sua presença e se revelar a nós. Por isso, quando nós vamos para o nosso secreto, para o nosso quarto, uma das minhas orações é: Senhor, quebranta o meu coração, quebra o meu eu. Às vezes, na vida, a gente vai ficando com o coração mais resistente e nós precisamos voltar ao coração quebrantado, ao coração humilde, ao coração ensinável, ao coração submisso, ao coração obediente. E é simples, é só a gente orar e pedir a Deus: Senhor, quebra o meu eu, quebra o meu orgulho, me dê um coração obediente, me dê um coração submisso, um coração que, que, que tem o Senhor como Senhor, não só com palavras, mas com as minhas escolhas, seja o Senhor da minha vida. A mulher, ela foi pro poço pegar água e lá ela teve um encontro divino com a fonte da vida. Mal sabia ela, né? Que naquele dia ele ia pegar água porque estava com sede e encontrou a fonte que sacia a alma, além dos lábios, né? Além da água que o corpo precisa para sobreviver. Ela encontrou a única fonte que pode saciar a alma. Aleluia, glória a Deus, que bênção, Jesus é maravilhoso, glória. E muitas das vezes, no cotidiano comum, Jesus nos surpreende. Para aquela mulher, só mais um dia, né? Vamos dizer que era uma quarta-feira, talvez, né? Ela acordou ali, pensou: nossa, hoje tem que ir lá pro poço pegar água, é quarta, a água tá acabando. Mal sabia ela que Jesus tinha um encontro marcado com ela. E talvez hoje é esse encontro que Jesus marcou com você. No seu cotidiano comum, numa plena quarta-feira, Jesus falou: hoje, da fonte, do poço da vergonha, eu te levarei à fonte da graça. Do poço da rejeição, eu te levarei ao poço da graça. Deixa os seus medos, a sua rejeição, os seus complexos, sentimento de inferioridade, os seus medos, as suas inseguranças, as suas vergonhas aos pés de Jesus, aos pés da cruz. E escolha beber da água, da fonte da vida, que é Jesus Cristo. O seu passado não define o seu futuro. Eu sei que essa é uma frase que muitas pessoas já ouviram, eu ouvia isso toda hora. O seu passado não define o seu futuro, mas é verdade. Aquilo que você viveu é história, testemunho para contar, para edificar outras vidas que estão passando por algo parecido, outras vidas que precisam ouvir o que você passou e como você venceu, porque a sua história vai servir de encorajamento, de edificação para outros que estão passando pela mesma coisa, mas não sabem como vencer. Nós somos a voz que clama no deserto, né? Nós somos João Batista, aquele que preparou o caminho para que o noivo viesse, né? Que lindo! Ele preparou o caminho para que Jesus viesse. João Batista, ele batizava, mas ele falava, né? Não olhe para mim, olhe para ele, não é sobre mim, mas é sobre ele. E Jesus fala para ela: erguei os olhos e vede os campos. Isso está no versículo 35. Erguei os olhos e vede os campos. O que que Jesus estava falando ali? A colheita espiritual está pronta. Erguei os olhos e vede os campos. A colheita espiritual está pronta. O fruto do testemunho dessa mulher trouxe uma multidão de almas para Cristo. O que que Jesus estava falando ali para ela? A colheita está pronta, a seara está pronta. As pessoas estão precisando, elas estão prontas para ouvir. Você só precisa se prontificar. Se prepare, se erga, se submissa, se dobre sobre os seus joelhos. E há vidas que estão esperando ouvir o seu testemunho, a mensagem que você carrega. Lembre-se que aonde você for, há um reino, há uma estampa, há uma marca, há uma bandeira sendo erguida, sendo mostrada, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus
é a nossa estampa, é a nossa marca, é a nossa é, flag, a nossa flag, negócio que abana, esqueci, meu Deus. A flag, bandeira, a nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira. E aonde nós formos, são isso que as pessoas veem. Jesus, 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 Jesus. A nossa vida tem que levar pessoas para Cristo, amém? Não seja indiferente, faça a diferença, mas não seja indiferente, irmãos. Quando você estiver com pessoas do mundo, não seja indiferente, no sentido de se junte a eles, no sentido de leve Jesus para ele, não se torne como eles, mas leve eles para Jesus. Amém? Não fique, eu não converso porque é do mundo, porque como que você vai levar Jesus para eles se você não conversa com eles? Sabe? Pede a Deus, Senhor, me dá estratégia, me dá uma forma de conseguir, de alcançar eles, me ajuda a começar um assunto, sabe? A minha forma que eu uso para evangelismo é a minha pulseirinha, Jesus. Eles vêm, você é cristã? Ontem, foi ontem que eu tive, antes de ontem, eu tive uma conversa com uma menina no trabalho, ela falou assim, você é muito religiosa? Que ela viu, né? Você é muito religiosa? Eu falei assim, olha, eu não gosto da palavra religiosa, mas eu sigo Jesus e sigo os princípios bíblicos, né? Mas eu não gosto da palavra religiosa. Aí ela, nossa, essa é uma resposta tão boa. Que aqui no inglês é assim, né? You religious, né? Não é se é cristã, é mais a you religious. Anyway, né? Entendeu? Então, arranje formas de começar uma conversa com as pessoas. Paulo Vitor também, meu esposo, tem uma pulseirinha. Quando ele usava no trabalho, isso começava a conversa. Haja uma forma das pessoas puxar o assunto com você, sabe? E assim a gente vai levando Jesus e espalhando o evangelho a toda criatura, porque quanto mais rápido a gente levar o evangelho, mais rápido Jesus volta e mais rápido a gente vai estar na eternidade para sempre. Aleluia. E é muito interessante também que aqui em João é a primeira vez que aparece eu sou, né? Que ecoa Êxodos 3:14, né? A primeira vez que fala eu sou em João 3:26 dos evangelhos. E a sede da alma só encontra resposta na vida eterna. Eu gostaria de terminar com essa frase. A sede da alma só encontra resposta na fonte eterna. Tudo aquilo que a gente procura, a gente só encontra em Jesus. É claro que a gente tem o nosso cotidiano, os nossos afazeres, nossas tarefas, mas o fulfillment, o preenchimento da alma é só em Jesus, irmãos. E quanto mais rápido a gente colocar isso em prática, porque isso a gente já sabe. Isso eu não acho que ninguém aqui duvida disso. Mas quanto mais rápido a gente colocar isso em prática, mais Jesus vai derramar e se revelar para nós. Mais a gente vai evitar dores e dificuldades, porque nós estamos correndo atrás do vento, correndo atrás das coisas que o mundo tem para oferecer, mas que não são suficientes para nós. Porque nós temos um buraco do tamanho de Jesus. Eu gosto dessa análise. O meu coração tem um buraco do tamanho de Jesus. É como se fosse uma peça do puzzle, do quebra-cabeça, aquela pecinha, aquela peça. Só Jesus pode encaixar. Só Jesus é aquilo que preenche o nosso coração. Por isso, gasta tempo na presença. Sacrifica mesmo, irmãos. Eu sacrifico o meu sono. Mas às vezes, para minha carne é um sacrifício, mas para o meu espírito é a melhor decisão da minha vida. E Jesus, ele não falha. Quando ele faz essas promessas que buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é sabe, uma palavra, é uma promessa. Jesus está te prometendo que se você buscar ele, ele vai se revelar, ele vai complementar, ele vai preencher todos os vazios da sua alma. Por isso eu te encorajo hoje, assim como Jesus encontrou aquela mulher samaritana no poço. Jesus está te encontrando hoje, seja agora pelo Zoom ao vivo, ou seja pelo vídeo no YouTube, Jesus está te encontrando. Ele marcou um encontro com você. E agora que você ouviu essa palavra, cabe de nós dar a Jesus uma resposta. Qual que é a nossa resposta? O neutro, não fazer nada, ouvir, glória a Deus, mas não tomar um posicionamento.
Ou rejeitar, não, não concordei. Ou falar assim, Jesus, eu ouvi a tua voz e eu quero obedecer. Quebranta o meu coração. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E orar e tomar um posicionamento. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Deus é bom e que tenhamos um dia abençoado, em nome de Jesus.